Este é o chamado da alma, não para distrair você do mundo, mas para reconectar você consigo mesmo. Se você quer entender quem realmente é, permaneça. Respire. Observe. Vamos começar. No último vídeo, a gente falou sobre o perigo de viver no automático, sobre como a maioria de nós atravessa os dias sem realmente estar neles. Repare que eu falei atravessa, não vive, não habita, mas atravessa, como alguém que cruza uma sala escura sem acender a luz. Então, vamos hoje continuar nossa caminhada na jornada do autoconhecimento. E para iniciar o assunto de hoje, tem uma pergunta que é muito pertinente e vai ajudar a vislumbrar a ideia que quero transmitir. Você já percebeu que muitas vezes nós seguramos, nos apegamos ou não largamos o osso, como se diz, justamente quando se trata daquilo que nos fere? É um pouco paradoxal, porque é como se estivéssemos admitindo que gostamos de sofrer. Imagine que você está segurando uma brasa ardente com a mão fechada, esperando que ela se apague apenas pelo seu desejo de que ela não queime. A dor que você sente, ela vem da brasa ou do fato de você não abrir a mão? Nós vivemos em uma cultura que nos ensina a conquistar, a acumular e a reter. Mas a sabedoria milenar de Buda nos sussurra uma verdade desconfortável. A raiz da nossa agonia não é a falta de algo, mas a nossa incapacidade de deixar ir. Hoje não vamos apenas falar de teoria, vamos mergulhar na mecânica invisível da sua mente para entender por que você sofre e como a arte de soltar pode ser o maior poder que você jamais exercerá. Eu te prometo, ao final desta conversa, sua visão sobre o que é perder e ganhar nunca mais será a mesma. Você já sentiu que mesmo quando consegue o que queria, o emprego, o relacionamento, o objeto de desejo, uma ansiedade sutil começa a crescer logo em seguida? É como se a alegria da conquista fosse imediatamente manchada pelo medo de perder o que acabou de ganhar. Por que somos assim? Por que transformamos momentos de paz em campos de batalha internos? A verdade é que nós fomos condicionados a acreditar que ter é sinônimo de ser. Se eu tenho este amor, eu sou amado. Se eu tenho este cargo, eu sou importante. Se eu tenho esta opinião, eu sou inteligente. Mas o que acontece quando a vida, em sua natureza impermanente, decide levar essas coisas? A sensação não é apenas de perda, é de fragmentação. Parece que uma parte de nós está sendo arrancada. Nesta jornada, vamos questionar essa cola mental que usamos para nos prender às coisas e às pessoas. Prepare-se, porque olhar para o próprio apego exige coragem. É como olhar para o sol. Dói no início, mas é a única forma de ver a luz com clareza. Há 2.600 anos, um homem sentado embaixo de uma árvore descobriu algo que mudou a forma como milhões de pessoas entendem o sofrimento humano. Ele não era um deus, não era um profeta. Era um ser humano que se fez uma pergunta fundamental: por que sofremos? E a resposta que ele encontrou não estava lá fora, estava dentro. Estava no modo como nos relacionamos com tudo o que existe. Siddhartha nasceu numa família da nobreza na Índia antiga. Seu pai, que conhecia uma profecia sobre o filho, fez de tudo para que o menino nunca visse o sofrimento do mundo. Cercou-o de jardins, palácio, festas, abundância. Mas um dia, Siddhartha saiu e viu um velho, viu um doente, viu um morto. Viu pela primeira vez a realidade que seu pai havia escondido. E aquela visão não saiu mais da cabeça. A maioria de nós faz o oposto de Siddhartha. Vivemos como se o sofrimento fosse um erro, como se dor fosse sinônimo de fracasso, como se a felicidade verdadeira dependesse de encontrar a combinação certa, a pessoa certa, o lugar certo, o momento certo. E então, segurar tudo isso com força suficiente para que não escorregue pelos dedos. Siddhartha abandonou o palácio para entender o porquê do sofrimento. O que ele descobriu foi que o problema não estava nas circunstâncias, estava no apego às circunstâncias. O que o Buda quis dizer com apego? Para o budismo, o conceito de dukkha, frequentemente traduzido como sofrimento, não se refere apenas à dor física,
refere-se a uma insatisfação crônica, um desajuste na roda da vida. E a causa de dukkha é tana, o desejo sedento, o anseio, o apego. Imagine um rio. A água está sempre em movimento. Se você tentar cercar uma parte daquela água com as mãos para guardá-la, o que acontece? A água para de fluir, torna-se estagnada e eventualmente escapa pelos vãos dos seus dedos. O universo é este rio. Tudo, absolutamente tudo está em estado de fluxo. As células do seu corpo, as estações do ano, a intensidade dos seus sentimentos. A filosofia oriental chama isso de anicca, a impermanência. O nosso grande conflito humano nasce aqui. Queremos estabilidade em um mundo que é, por definição, movimento. Queremos que o pôr do sol dure para sempre, mas é justamente porque ele acaba que ele é belo. Você já parou para pensar que o seu sofrimento não vem da mudança em si, mas da sua resistência a ela? Nós não sofremos porque as coisas mudam. Nós sofremos porque queríamos que elas permanecessem. Criamos uma imagem estática da realidade. E quando a realidade não obedece ao nosso álbum de fotos mental, nós entramos em desespero. O apego tem camadas que muitas vezes nem percebemos, e podemos chamar essas camadas de motivações ocultas. Então, vamos falar um pouco sobre essas camadas. Camada 1. O apego às coisas. Esta é a mais óbvia. Acreditamos que o conforto material nos dará segurança emocional. Mas perceba, quanto mais coisas você possui, mais coisas você tem para vigiar, mais coisas para consertar, mais coisas para temer perder. O objeto que você possui, no fundo, também possui você. Quem serve a quem? Nós não apenas queremos as coisas boas, nós queremos possuí-las, torná-las permanentes, fixas, nossas. Mas o mundo não funciona assim. O filósofo grego Heráclito dizia que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio mudou. E você também mudou. Camada 2. O apego às pessoas. Aqui o terreno fica sensível. Confundimos amor com posse. O amor diz, eu quero que você seja feliz. O apego diz, eu quero que você me faça feliz. Quando nos apegamos a alguém, estamos tentando fazer dessa pessoa um porto seguro contra a nossa própria solidão. Mas ninguém pode carregar o peso de ser a base da nossa identidade. Quando o outro muda, e ele vai mudar, o nosso mundo desaba. Não porque o amor acabou, mas porque o nosso contrato de posse foi quebrado pela vida. Camada 3. O apego às opiniões e ideias. Já sentiu uma raiva desproporcional quando alguém discordou de você? Isso acontece porque nos apegamos às nossas visões de mundo como se fossem extensões do nosso corpo. Se minha ideia está errada, eu estou errado. Ficamos prisioneiros de conceitos, ideologias e julgamentos. Tornamo-nos rígidos, e na natureza, o que é rígido quebra. O que é flexível, como o bambu, sobrevive à tempestade. O filósofo estoico Epíteto, 300 anos depois do Buda, disse algo parecido. Não são os eventos que perturbam os homens, mas as opiniões que têm sobre os eventos. Quando nos apegamos às nossas interpretações da realidade como se fossem a realidade, qualquer coisa que contradiga a nossa versão do mundo torna-se uma ameaça. E ameaças geram sofrimento. Camada 4. O apego ao sofrimento, a identidade da vítima. Esta é a camada mais sombria e silenciosa. Às vezes, nos apegamos à nossa própria dor. Por quê? Porque ela é familiar. Nós sabemos como ser aquela pessoa que sofreu, aquela pessoa que foi traída, aquela pessoa que nunca tem sorte. Abandonar o sofrimento significaria ter que descobrir quem somos sem essas histórias. E o desconhecido assusta mais do que a dor conhecida. Quantas vezes você usou o seu passado como uma âncora para não ter que navegar rumo ao futuro? Por que isso acontece? A psicologia tem uma resposta interessante. Sigmund Freud chamou isso de compulsão à repetição, a tendência de reviver inconscientemente o que foi doloroso na esperança de algum dia resolver. O budismo vai um passo além. Ele sugere que nos apegamos à dor porque ela nos dá algo em troca: identidade. A sua dor pode ter se tornado quem você acredita ser. E soltar a dor, nesse caso, não parece libertação, parece perda. Camada 5. O apego ao eu, a raiz mais profunda. O Buda identificou 4 formas de apego, e a mais sutil e a mais devastadora
É o apego à noção de um eu fixo, permanente, imutável. Nós passamos a vida inteira construindo e defendendo uma imagem de quem somos. Somos o bem-sucedido, o sofredor, o forte, o incompreendido, o que superou tudo, o que nunca cicatrizou. E quando algo ameaça essa imagem, uma crítica, uma derrota, um comportamento nosso que não combina com quem achamos que somos, surge uma dor intensa. Não a dor do evento em si, a dor do apego à narrativa que temos sobre nós mesmos. O budismo chama isso de anatman, a ideia de que não existe um eu permanente. O que chamamos de eu é, na verdade, um fluxo contínuo de experiências, percepções, emoções, pensamentos, sempre em mudança. Isso não é niilismo, é paradoxalmente uma libertação. Porque se você não é um objeto fixo, não pode ser destruído por nada que mude a realidade. Esse pensamento pode trazer muito mais profundidade do que parece. Camada 6. Apego ao futuro. O peso do que ainda não existe. Tem um tipo de apego que vive no amanhã. Nós nos apegamos a versões futuras da nossa vida. A ideia de que quando conseguir aquilo, quando resolver aquilo, quando aquela pessoa mudar, quando eu finalmente mudar, então a vida vai começar de verdade. E enquanto isso, a vida acontece. O filósofo budista contemporâneo Thich Nhat Hanh tem uma frase que me toca fundo. O momento presente é a única morada que realmente temos. Não é uma ideia contra a esperança. É uma ideia contra o exílio voluntário do presente. Esse estado em que nunca estamos onde estamos, porque estamos sempre atrás de onde queremos chegar. Camada 7. O apego que não se nomeia. O mais silencioso de todos. E existe um apego que quase ninguém fala. O apego à própria infelicidade como forma de sentir que a vida é séria. Em algum nível, muita gente acredita, sem saber que acredita, que ser feliz sem motivo grandioso é superficialidade, que quem não carrega uma dor grande não viveu profundamente. Então, o sofrimento vira um troféu, uma prova de que você sente, que você é complexo, que você não é raso. Mas o budismo não distingue entre sofrimento inteligente e sofrimento inútil. Para ele, o sofrimento não enobrecido pelo aprendizado não é profundidade. Chegamos ao ponto de ruptura. Se o apego é a raiz do sofrimento, a solução parece óbvia, não é? Basta não se apegar. Mas você e eu sabemos que não é assim simples. Não somos robôs. Nós sentimos, nós choramos, nós desejamos. O insight transformador que eu quero te entregar hoje é este. Desapego não é não possuir nada. Desapego é nada possuir você. Desapegar não significa que você deve parar de amar, parar de trabalhar ou viver em uma caverna. Significa que você pode desfrutar de tudo o que a vida oferece sem a necessidade desesperada de que aquilo dure para sempre. É como segurar um pássaro na palma da mão aberta. Se você fechar a mão para garantir que ele não voe, você o sufoca. Se você mantém a mão aberta, ele pode voar a qualquer momento. Mas, enquanto ele decide ficar, o momento é de uma pureza absoluta. O sofrimento acontece no espaço entre a realidade e o seu desejo de que a realidade fosse diferente. Quando você para de lutar contra o fluxo da impermanência, algo milagroso acontece. Você encontra a paz no meio do caos. Você descobre que a sua essência não depende de nada que possa ser tirado de você. Se o fogo queimar sua casa, se o tempo levar sua juventude, se o mundo mudar seus planos, quem é você por trás de tudo isso? Se você perder tudo o que tem, o que sobra? O que sobra é a consciência, o observador silencioso, a alma que não pode ser ferida pelo desapego, porque ela em si mesma é o próprio espaço onde a vida acontece. O psicanalista Donald Winnicott disse que a capacidade de estar só, de não precisar que o mundo seja diferente do que é para que você esteja bem, é um sinal de maturidade emocional profunda. O budismo diria o mesmo com outras palavras. Não apegar não significa não se importar. Significa se importar sem exigir que o que você ama pertença a você para sempre. E isso
talvez seja a forma mais corajosa de amar que existe. Talvez hoje, depois desta nossa conversa, você olhe para aquela situação que te aflige com outros olhos. Não tente soltar tudo de uma vez. Comece pequeno. Observe onde você não está querendo soltar e está segurando com força demais. Pode ser uma mágoa antiga, uma expectativa sobre um filho ou apenas o medo de envelhecer. Apenas observe. Dê nome ao seu apego. Diga para si mesmo: eu estou apegado a esta ideia. No momento em que você nomeia o apego, ele começa a perder o poder sobre você. Você deixa de ser a marionete e passa a ser quem observa os fios. A vida é um banquete generoso, mas é um banquete onde os pratos estão sempre mudando. Coma, saboreie, agradeça e deixe o prato ir para que o próximo possa chegar. Obrigado por caminhar comigo até aqui nesta jornada pelas profundezas da nossa consciência. Se este vídeo tocou algum lugar silencioso dentro de você, considere levar essa reflexão para alguém que também esteja precisando abrir as mãos hoje. Lembre-se, a liberdade não é o destino final. A liberdade é a própria caminhada de quem aprendeu a viajar leve. Mas entender que o apego nos faz sofrer é apenas um passo de nossa jornada de despertar. Porque para realmente nos libertarmos dessas correntes invisíveis, precisamos aprender a ferramenta mais poderosa de todas, a atenção plena. No nosso próximo encontro, vamos descer um pouco mais fundo e eu vou te mostrar como observar seus pensamentos sem se perder neles. Até lá, respire, solte a mão e sinta a paz que resta. Inscreva-se no canal, lembre-se de curtir e comentar, isso nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo. Se você quer aprofundar seu despertar, ou se você acredita que a ansiedade é um padrão que nunca vai mudar, acesse os links que estão na descrição do vídeo e saiba mais. Nos vemos em breve aqui, no Chamado da Alma.